Esse é o canal Mapas Mentais com Shirley. Nesse vídeo, apresento um mapa em homenagem ao centenário do nascimento de um dos maiores economistas brasileiros. O economista paraibano Celso Furtado completaria 100 anos em 2020, e como forma de celebrar sua vida e ensinamentos, o Conselho Federal de Economia instituiu 2020 como o Ano Celso Furtado, com a realização de diversas atividades durante o período. Ele foi um dos principais pensadores da ciência econômica. Suas ideias e obras permanecem atuais, são difundidas no Brasil e no mundo e contribuem para a formação de novas gerações de economistas. Celso Furtado nasceu em 26 de julho de 1920 em Pombal, Paraíba, e faleceu em 20 de novembro de 2004, no Rio de Janeiro. Resumindo a história de Celso Furtado, podemos lembrar que ele foi jornalista aos 19 anos, funcionário público aos 23, como técnico de administração do governo brasileiro, formado em ciências econômicas aos 24, foi economista da Fundação Getúlio Vargas e doutor em economia aos 28 anos, pela Universidade de Paris. Foi segundo-tenente da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, diretor da Divisão de Desenvolvimento da CEPAL, de 1949 a 57, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, de 58 a 59. No governo de Juscelino Kubitschek, elaborou o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que deu lugar à criação da SUDENE, órgão que dirigiu por 5 anos. No governo João Goulart, foi o primeiro titular do Ministério do Planejamento, de 62 a 63. Com o golpe militar de 64, teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, dedicando-se então à pesquisa e ao ensino da economia, do desenvolvimento e da economia da América Latina em diversas universidades como dos Estados Unidos, França e Inglaterra. Foi embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, de 85 a 86, em Bruxelas, e ministro da Cultura do governo Sarney, de 86 a 88, quando elaborou a primeira legislação de incentivos fiscais e fez a defesa da identidade cultural brasileira. O desejo obstinado de entender o Brasil e por que o país era subdesenvolvido. Essa foi a marca primordial de sua trajetória, que ganhará a um só tempo amplidão e profundidade para se desdobrar em muitas outras na construção do Brasil e de seu destino. Autor de cerca de 30 livros, alguns definitivos para a história do pensamento econômico moderno, do Brasil e América Latina. O intelectual não se satisfez em apontar caminhos, foi buscar na realidade o que poderia conduzir o país ao pleno desenvolvimento, dando às ideias a musculatura da esperança em ação. Furtado sugere caminhos para enfrentar a pobreza, reverter o processo de concentração patrimonial e da renda, concentrar investimentos no fator humano, educação, conciliar progresso tecnológico com criação de empregos, privilegiar o mercado interno, propostas que entram em choque com a lógica econômica convencional. A jornalista Rosa Freire da Guiar, viúva de Celso Furtado, afirmou em entrevista: o centenário do nascimento de Celso Furtado foi a oportunidade para revisão e revalorização de sua vasta obra, numa época em que o mundo enfrenta crises de várias ordens, sanitária, econômica, social e política. Seus livros, traduzidos pelo menos em 11 idiomas, mostram o interesse que sua obra despertou em todo o mundo. A lista com os principais livros assinados pelo economista nos ajudam a compreender melhor sobre suas linhas de reflexão e sobre importantes aspectos da economia nordestina, brasileira e latino-americana. Formação Econômica do Brasil, de 1959. Esse livro aborda as raízes do subdesenvolvimento brasileiro, numa perspectiva histórica e econômica,
Apresenta uma visão clara da história econômica do país e suas interações internacionais. Abrange uma análise da instabilidade econômica com fatores que ocorreram desde a ocupação territorial até a implantação do sistema industrial. Publicado num período de otimismo econômico e campanhas por reformas de base no Brasil, alcançou o terceiro lugar entre os livros mais vendidos do Brasil, em apenas 2 semanas após seu lançamento. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, de 1967. Nesse livro, Celso Furtado formula a sua conhecida teoria do subdesenvolvimento, demonstrando que esse fenômeno não é um processo essencialmente econômico, mas também histórico, ligado aos processos de consumo, de acumulação de capital, de organização social e da força de trabalho e das trocas entre centros e periferias. Tomando por base esses aspectos, o autor defende que o desenvolvimento é uma construção histórica e uma meta planejada, e que o subdesenvolvimento não necessariamente configura-se como uma das etapas pelas quais os economistas passam antes de alcançá-lo. O Mito do Desenvolvimento Econômico, de 74. A obra consiste num estudo sobre tendências da estrutura capitalista na fase em que foi marcada pela atuação de grandes empresas e pelo eixo centro-periferia. Com base nesse contexto, Celso Furtado apresenta um modelo do subdesenvolvimento brasileiro como consequência da dependência existente nas relações político-econômicas entre os países neutros e aqueles que se posicionam a favor do capitalismo, sendo um livro fundamental para a compreensão desse sistema econômico na atualidade. A Nova Dependência, Dívida Externa e Monetarismo, de 82. Essa obra complementa e atualiza as reflexões apresentadas por Celso Furtado em A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina, de 73, que aborda as relações de dominância econômica dos Estados Unidos em relação aos países latino-americanos, prevendo sua substituição por uma ordem mundial com diversas outras potências. Já em A Nova Dependência, Dívida Externa e Monetarismo, o economista prossegue para uma análise sobre a globalização que, vinculada ao monetarismo, passou a configurar-se como um novo modelo de dependência entre os países. O Capitalismo Global, de 98. Nesse livro, Celso Furtado propõe uma análise sobre o processo contemporâneo de globalização, desmistificando enquanto promotor de políticas econômicas uniformes. Novamente, baseando-se em um vasto arcabouço histórico, o economista propõe enxergarmos a estrutura da globalização como um retrocesso, um possível retorno ao capitalismo original, baseado em exportações e investimentos estrangeiros. Sem ceticismo e pessimismo, o autor apresenta essas e outras visões sobre o mundo em transformação, propondo instrumentos e estratégias para a superação de desafios e tomada de decisões. O Longo Amanhecer, Reflexões sobre a Formação do Brasil, de 99, composto por um conjunto de ensaios com temas como Formação Cultural do Brasil, Nova Concepção do Federalismo e os Caminhos da Reconstrução. Esse livro traz como questão central o nível de autonomia que os brasileiros detêm para atuar na condução do país, partindo da constatação acerca da decrescente autossuficiência nacional, que contribui de forma negativa para a superação do subdesenvolvimento. Celso Furtado perpassa o dinamismo do mercado interno, o endividamento externo, o desenvolvimento cultural do Brasil, entre outros temas, propondo soluções de natureza política para o desenvolvimento do país. Essencial Celso Furtado, de 2013. Essa coletânea, organizada e comentada pela jornalista Rosa Freire da Aguiar, resume os principais conceitos, reflexões e abordagens trabalhadas por Celso Furtado ao longo de sua trajetória, dividindo-os em 4 eixos: trajetórias, que reúne textos autobiográficos;
Pensamento econômico, subdividido em teoria e em história, com foco na problemática do subdesenvolvimento. Pensamento político, abordando os obstáculos e as possibilidades políticas para o crescimento econômico nordestino e nacional. E cultura, ciência, economistas, que destaca as preocupações de Celso Furtado com as relações entre cultura e desenvolvimento. Com isso, finalizo mais um mapa mental. Que a visão de Celso Furtado, o mais proeminente economista brasileiro, nos inspire na viabilização de um projeto de nação capaz de retornar o crescimento inclusivo, que proporcione o desenvolvimento econômico-social e ambientalmente sustentável. Dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal se você gostou desse mapa. Deixarei a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo. Eu sou a Shirley, agradeço a sua atenção e desejo bom uso de mapas para você.